A pesquisa de emprego e desemprego corre o risco de deixar de ser realizada no Rio Grande do Sul por falta de recurso. Pesquisadores que querem evitar que isso aconteça estão fazendo uma petição que já conta com 300 assinaturas. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a coordenadora da PED, Lúcia Garcia. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo espaço. Para a Seja gente trazer um né? assunto tão lamentável Pois assim. é, isso que eu ia dizer, seja sempre bem-vinda, mas talvez numa próxima oportunidade, num momento mais oportuno, porque o que está acontecendo, Lúcia? Existe mesmo essa falta de recursos? Olha, na verdade, nós temos uma manifestação do ministro do Trabalho, que nesse momento também é um gaúcho, é o senhor Ronaldo Nogueira, que já foi presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho, de que há recursos assegurados para pesquisa. Não é? Nós temos pelo próprio movimento sindical, que é o que dá alicerce ao Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, não é? Nós temos uma interlocução muito forte através das centrais com o Ministério do Trabalho, como sempre tivemos, de maneira muito autônoma, né? E nessas interlocuções o ministro é taxativo, assim como o ministro anterior, Miguel Rosseto, também era. A pesquisa ela goza hoje de uma respeitabilidade nacional e internacional, né? Essa nossa pesquisa ela é feita aqui no Rio Grande do Sul há 24 anos, ininterruptamente, o que quer dizer que todos os dias nós temos um exército de entrevistadores nas ruas, não é? E ela faz parte de um conjunto de pesquisas que existem também em outras regiões do país. Então, nós temos uma afirmação da alta cúpula do Ministério de que temos recursos e nós temos uma certa lentidão dos patamares médios do Ministério do Trabalho, não é, para que haja uma liberação formal de recursos. Nesta dissintonia, podemos dizer assim, interna ao Ministério do Trabalho, a nossa Fundação Gaúcha do Trabalho aqui não se sente segura em continuar a pesquisa sem uma manifestação formal que vá além da palavra de um ministro, é bom que se diga. Sim. Não é? Então, com este problema, a nossa pesquisa pode sucumbir. E é preciso que as pessoas saibam que ela vai sucumbir agora por falta de R$82 mil. Olha, vamos trazer para a escala correta, né? Porque muitas pessoas podem estar assistindo dizendo R$82 mil, 86, 85, é muito dinheiro. Mas trata-se de uma ação pública. Pois é. Trata-se de uma ação pública, de uma pesquisa que é parte do sistema público de emprego. Perfeito. Não é? No Brasil, nós temos uma circulação de recursos do sistema público de emprego que ultrapassa, não é, os 100 milhões de reais ano, não é? Nós estamos falando de uma pesquisa, portanto, que ela é feita de maneira com custos muito baixos. Sim. Para os seus padrão, né, para o padrão de pesquisa socioeconômica que é. É preciso que se diga que aqui no Rio Grande do Sul são entrevistados cerca de 9 mil pessoas por mês. Sim. Então, é uma pesquisa de grande porte. E essas pesquisas de grande porte são as únicas que nos podem gerar uma taxa de desemprego. Sim. E é aí que eu quero chegar. Porque, quando eu estava dizendo, vamos trazer para a escala, né, tirar do nosso bolso e vamos trazer para a escala pública mesmo, aonde essa pesquisa vai ser utilizada, né? Aí eu te pergunto, vamos para o pior cenário, tá? O pior cenário possível. No caso desse recurso não chegar, vamos trazer para a prática, para quem está em casa. O que pode acontecer, né? Quais as consequências disso, né? A não realização desse processo, dessa pesquisa? Quem está em casa, né, os nossos estudantes aqui da universidade, seus familiares, enfim, toda essa comunidade acadêmica, inclusive pessoas que são de outras áreas que não a área de economia, a área de pesquisa, de estatística. Você está né? Nós, jornalistas aqui da comunicação. Então, vou dizer assim para vocês, esta modalidade de pesquisa, elas são as únicas pesquisas que podem nos dar dados de uma população de uma região, porque as únicas que investigam todas as pessoas de uma determinada região. Além disso, essas pesquisas elas funcionam como um eletrocardiograma. Por exemplo, quando nós estamos fazendo um exame, o nosso coração está batendo e esse aparelho está registrando, né, os nossos movimentos cardíacos, enfim.
Se nós não fizermos o nosso eletrocardiograma este mês e nós formos ao médico e quisermos saber como o nosso coração bateu este mês, ele vai dizer, não sei. Por quê? Porque esse exame ele é feito em tempo real. Sim. Então, as pesquisas de mercado de trabalho, elas medem o coração da estrutura econômica e da utilização, né, incorporação da força de trabalho. Sim. Certo? Então, quando nós deixamos de fazer, nós perdemos aquele momento. Então, eu vou dar um exemplo bem concreto. Nós tivemos uma situação semelhante ao que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul, em um passado não tão remoto assim, no Distrito Federal. Por conta da insegurança de um gestor em assinar um determinado contrato, nós tivemos um buraco na série da pesquisa do Distrito Federal. Até hoje, nós não sabemos como, no Distrito Federal, nós saímos num patamar de desemprego muito baixo e assumimos um patamar de desemprego mais alto. Por quê? Porque aquele momento de mudança social nós perdemos e nós nunca mais vamos poder relatá-lo. Sim. Foi perdido, ficou um vácuo. Ficou um buraco, Sim, um vácuo. Então, o que acontece é que nós deixamos de ter condições de desenhar políticas econômicas, políticas públicas mais corretas. Para que a população em casa entenda, um gestor público no Brasil, nós temos uma tradição pouco democrática no Brasil. Os nossos gestores são escolhidos muitas vezes de uma forma característica da política brasileira. O que não há mal nenhum, mas nós não temos, muitas vezes, a prática de desenharmos pesquisas e políticas públicas, aliás, o gasto público, de maneira mais calibrada pelas pesquisas. Sim. Né? Quando alguém está chutando um pouco, ele diz, eu vim pela minha sensibilidade política. Né? Uhum. A sensibilidade política, na verdade, muitas vezes é um chute, é uma falta de conhecimento da realidade. E o que acontece com esse chute? Muitas vezes se gastam milhões em programas ineficazes, ineficientes, porque nós não baseamos as decisões públicas em mecanismos corretos. É mais ou menos como você estar com resfriado ou com uma gripe, você vai ao seu médico e ele receita um corticoide. Sim. Não é? Uma coisa não tem nenhuma relação com a outra, claro. Certo? A não ser que você esteja num caso, claro, quase terminal. Então, nós temos com as pesquisas a capacidade de gerar política pública de maneira mais calibrada. Sim. Além disso, a informação faz parte da democracia. Se nós soubermos que a nossa taxa de desemprego hoje é de 10,2% e não de 19,9%, como nós tivemos em outubro de 1999, nós vamos ter atitudes diferentes com a política do trabalho. E por aí vai. Bom, eu estou pegando aqui alguns exemplos na minha cabeça de situações bem práticas, que já citaste alguma delas, né? Principalmente, eu fico imaginando assim, não só para a população avaliar as políticas públicas, né, especialmente na área econômica, mas também para o próprio gestor. É um mecanismo, uma ferramenta que o próprio gestor, né, pode utilizar para avaliar o seu caminho e mudar algum trajeto. Né? Então, na verdade, a gente fica imaginando que tem um reflexo direto e um prejuízo para a sociedade, mas isso atinge o próprio gestor e a própria máquina administrativa. Porque nós deixamos de ter bons faróis. Sim. Não é? Para navegar em mares que hoje estão cada dia mais difíceis, né? Então, quando nós pensamos, por exemplo, num mercado de trabalho que se degrada, nós vamos ver a informalidade crescendo. Sim. Não é? Nós já vemos, por exemplo, no centro de Porto Alegre, há muitos anos nós não víamos a venda de produtos em calçada durante o dia. Hoje Sim. nós estamos vendo com a presença de imigrantes, não é? Então, são situações que você não consegue dimensionar se você não tiver números, se você não tiver um bom termômetro. Inclusive, eu vou até citar uma matéria da TV Cultura, né, da nossa né, irmã, a nossa matriz. Há pouco tempo eles mostraram uma reportagem que me chamou muita atenção, que era uma avaliação a partir dos números que eles tinham e a constatação do crescimento do mercado informal, da concorrência e saturação do mercado informal, que hoje já passa por um processo, né? Como tem muita gente na rua vendendo, eram barraquinhas de açaí. E aí mostrava Sim. uma esquina com... Bom, enfim, o caso era esse, né? Só para a gente ter uma ideia. Agora, a minha preocupação agora, e acho que é a preocupação de todos, é se
caso esse recurso, né, chegue menos do que ele até mesmo foi imaginado, que a gente já mensurou aqui que não é, né, não é tanto assim. Isso pode interferir na qualidade também da pesquisa? Tudo pode interferir, não é? Nós, com certeza. Agora, nós temos um recurso assegurado no governo federal, não é? Que até o momento nós não tivemos e não temos nenhuma necessidade de redução dele. Até porque essas pesquisas, elas custam tão pouco, que mesmo que nós somemos o recurso de todas as pesquisas e pulverizemos no Brasil, nós não vamos dar uma migalha a mais para a política pública do trabalho que não seja a pesquisa, certo? Então, nós estamos falando de gestores que estão chegando agora, que não têm história ainda, que precisam se apropriar, não é? Mas nós não queremos é que esse tempo de apropriação acabe fazendo com que uma pesquisa que é um patrimônio da nossa comunidade sucumba. Não é? Hoje há um esforço muito grande de pesquisadores. Não é? Então, nós estamos falando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui da UBRA, Unicinos, Fevale, enfim, vários usuários dessas informações. Não é? Os nossos jornalistas, as equipes técnicas, equipes parlamentares, enfim, estão se manifestando. Sim. A petição que está hoje disponível aí na comunidade Avaz é uma petição que já ultrapassou as 1.000 assinaturas. Não é? Então, ela foi iniciada na tarde de sexta-feira e já ultrapassou as 1.000 assinaturas. Então, nós temos, de fato, para um tema que não é um tema popular, Sim, mas que precisa ser apropriado pela população, nós estamos tendo um desempenho fantástico. Ou seja, a população está dizendo, ou essa comunidade está dizendo, sim, ciência é necessário, conhecimento é importante e nós precisamos que os gestores se sensibilizem com isso. sim. Na sociedade da informação, como muitos, né, classificaram o momento que a gente vive, é difícil imaginar isso. E eu quero te mostrar um exemplo, Lúcia, desse engajamento que está chegando antes mesmo de eu anunciar. Né, nós temos o canal que é o WhatsApp, o 9588-2374. Anota aí, você que é telespectador, assíduo do programa já sabe. 9588-2374, bota no celular e no momento que quiser fazer uma pergunta, pode mandar antes mesmo de eu chamar. E já chegou uma pergunta, né? Participação. É claro que institutos sérios de pesquisa só auxiliam e há muitos gestores e população também. Está lembrando aqui o André Luiz Appel, que lá de Viamão, no Rio Grande do Sul. Ou seja, há uma consciência da população, né, em geral, de que é muito importante. Agora, para aqueles que não conhecem, para a gente fechar a nossa conversa, o que mais? Como é feito? Dá para dar um resumo dessas pesquisas e outras propriedades, outras qualidades? Essas pesquisas, elas têm, primeiro, uma amostra probabilística, o que quer dizer que todos os domicílios dos 34 municípios que compõem a região metropolitana de Porto Alegre, que começa lá em Igrejinha e que vai até quase a região carbonífera, com Arroio dos Ratos, esses municípios eles compõem o nosso painel amostral, ou seja, todos eles têm chance de receber o nosso pesquisador. O nosso pesquisador, após ser dado um endereço sorteado, esse sorteio é feito pelos estatísticos amostristas da pesquisa, ele aplica um questionário que não demora para aplicar mais do que 4 minutos por pessoa. Né? E essas informações são compiladas, tratadas e compõem um grande banco de dados, onde nós deixamos de saber quem deu qual informação, né? Há um sigilo absoluto das informações, e a partir dali nós sabemos qual a taxa de desemprego, qual o tamanho da força de trabalho, qual é o volume da população da região metropolitana que não trabalha. Não é? A nossa taxa de dependência, por exemplo, aqui na região metropolitana, 50% da população trabalha para sustentar a outra metade, 50%, que é ou inativa ou desempregada. Não é? Sabemos quais são os desempregados, sabemos se o desemprego atinge homens, mulheres, jovens, velhos, negros, brancos, pessoas com mais educação formal, pessoas com menos educação. Sabemos onde estão surgindo os empregos, se na construção civil, no comércio, no serviço, na indústria. Sabemos se as pessoas estão vinculadas e protegidas formalmente no seu local de trabalho, se elas são profissionais liberais.
Nossa região é uma região rica nesse tipo de ocupação, não é? Sim. 5,2% dos profissionais, dos ocupados em Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, são profissionais liberais. Setores também que Setores de atividade, né? não é? A nossa indústria, que é muito potente ainda aqui na região metropolitana. Sim. Em que momento houve uma política macroeconômica que afetou a nossa região ou não? Quais são os ramos novos? Quais são os ramos tradicionais? Tudo isso né? em 4 Qual é a minutos. renda da família? Sim. Não é? Quais são os segmentos da família que são mobilizados? Que Porto Alegre, ou a região metropolitana de Porto Alegre, é a cidade que mais tem mulheres chefes de domicílio, a região que tem, onde nós temos o maior volume de pessoas que moram sozinhas, portanto, nós temos um mercado para a pessoa que mora sozinha. Sim. Enfim, nós temos uma radiografia social que não serve só para quem faz política do trabalho, serve para o empresário que vai entrar nesse mercado, Com certeza. serve para a área de planejamento, nós sabemos qual é o volume de mães solteiras, Sim. nós sabemos qual é o volume de crianças que precisam de creche, nós sabemos qual é a demanda por escola, enfim. Questões, por exemplo, culturais que vão afetar, por exemplo, o trabalho, a economia. Eu acabei te interrompendo porque, infelizmente, peço desculpas, porque a gente está chegando ao tempo, mas só para traçar, né, um paralelo. Em 4 minutos de um questionário pesquisa, a gente consegue saber tudo isso que, às vezes, fica difícil de listar ou de classificar em 4 minutos. Exatamente. De tantas informações Ou seja, importantes. São informações importantes para a sociedade gaúcha, não é? E que nós não queremos perder, porque nós estamos há exatamente 288 meses em campo aqui. Sim. Então, esse trabalho ele não pode parar. Né? Nós vamos resistir, nós temos um tempo para impedir a paralisação definitiva, que é até o dia 6 de julho. Sim. Ainda conseguimos reverter, depois disso nós vamos ter que pensar outras alternativas e com muito mais sacrifício. Tomara que e não. Com perdas. Tomara que não, Lúcia. Bom, eu quero agradecer a tua disponibilidade. Não, eu que agradeço. Muito obrigada. Nos trazendo essa questão importante, muita gente achou que estava limitada a um grupo de pessoas dentro da sociedade e hoje a gente entende que serve para todos nós. Viamão está na base de dados. Como Também. Estava ali no nosso WhatsApp. Sim. Viamão, Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Santa Rita, ok? É importante a gente salientar. Obrigado, Lúcia. Muito Seja obrigada sempre bem-vinda a e que isso não aconteça. A gente está aqui oferecendo esse espaço e também Muito na torcida. obrigada e, por favor, todas as pessoas, telespectadores e equipe, nós gostaríamos muito que vocês nos ajudassem assinando a petição. Já estamos engajados. Obrigado, Lúcia. Obrigada.